Tem 5 boys me querendo, o que eu faço? Meu Deus, deve ser muito gostosa. Um sonho. Um sonho de um dia ser um jogador. Mas, como para qualquer pessoa, para ele também não foi fácil. Com vocês, a história de Sadio. Sadio Mané nasceu em 10 de abril de 1992 em Sédhiou, Senegal. Mané não nasceu em um berço de ouro, muito pelo contrário. Ele nasceu em um país cercado pela fome e por grandes problemas que massacram a população até hoje. Enfim, Mané nasceu em meio à extrema pobreza. Mas, desde os 3 anos, a família dele já começou a perceber que a grande paixão do menino era o futebol. Com o tempo, ele passou a jogar nas ruas e esse foi o seu campo durante muitos anos. Ainda em sua infância, sua família já havia percebido que ele jogava muito mais que os demais garotos, que realmente se destacavam. Mas, mesmo assim, eles não viam que esse talento poderia dar alguma coisa no futuro. Ou seja, eles não davam muita importância. Quando Mané foi ficando mais velho, ele começou a tentar convencer a família a deixar ele ir a Dakar, uma cidade que ficava a cerca de 500 quilômetros de distância. Essa cidade tinha muito mais oportunidades para ele ser um dia um jogador de futebol. E aos 15 anos, finalmente ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. Ou seja, ele foi para Dakar. E por lá ele fez alguns testes. E dentre esses, ele fez um teste em uma escolinha chamada Generation Foot, que tinha como ex-alunos Diafra Sakho e Pape Cissé. Se você não sabe, se tornaram jogadores profissionais em grandes ligas da Europa. E como ele jogava muito bem, não demorou muito e ele foi aceito nessa escolinha. Ou seja, ele teria que morar na cidade de Dakar. Assim, sua família morando longe, ele teve que arrumar um jeito. E uma família que ele nem conhecia abriu as portas para ele. Essa família, com muito amor, cuidou de todas as necessidades do garoto Sadio Mané. E por lá, na Generation Foot, ele jogou muito bem. E devido a isso, a própria escolinha conseguiu colocar ele em um clube razoável da França. Colocou ele no Metz. Ou seja, seu sonho finalmente estava se tornando realidade. Ele chegou no Metz em 2011. E ele ficou cerca de 1 ano jogando nas categorias de base do clube. E em janeiro de 2012, finalmente, o seu sonho se tornou realidade. Ele fez sua estreia no profissional do Metz. Mas, no clube francês, ele não teve um bom aproveitamento. Tanto que em 22 partidas, ele fez apenas 2 gols. Assim, ainda em 2012, o Metz decidiu vender ele para o Red Bull, um time da Áustria. E o detalhe importante de se falar é que esse foi o ano que ele foi convocado pela primeira vez à seleção principal de Senegal. Nesse ano também, ele participou das Olimpíadas. Porém, Senegal foi parado nas quartas, perdendo para o México, que, como nós sabemos, foi o grande campeão. Já pelo time austríaco, Sadio Mané demonstrou que não era qualquer jogador. Na temporada 2012-2013, o time ficou em segundo no campeonato austríaco e passou o ano sem títulos. Mas Mané, em 29 partidas, fez 19 gols, sendo assim uma excelente média. Já na temporada 2013-2014, o time e o jogador fizeram um grande ano e conquistaram a Copa da Áustria e o grande campeonato austríaco. Mané, em 50 partidas nessa temporada, fez 23 gols.
Assim, seu grande futebol chamou a atenção da Inglaterra. Mais precisamente falando, chamou a atenção do Southampton. E no início de 2014, o time inglês abriu as portas para que o jogador pudesse jogar um dos maiores campeonatos do mundo. Ou seja, Sadio Mané iria jogar a grande Premier League. Pelo Red Bull, o senegalês jogou 87 partidas, fez 45 gols e conquistou 2 títulos. E como Sadio Mané se saiu em sua primeira temporada na Premier League? Na temporada 2014-2015, o jogador ainda não era titular absoluto, mas mesmo assim, ajudou o time a conseguir a 7ª colocação no campeonato inglês. Mané fechou o ano com 32 partidas e 11 gols. Já na temporada seguinte, agora como titular absoluto, o time dessa vez terminou o campeonato inglês em 6º colocado. E o jogador fechou o ano com 43 partidas e 15 gols marcados. E resumindo a história, 2 temporadas apenas foram o suficiente para o jogador chamar a atenção de grandes times da Inglaterra. E o Liverpool não perdeu tempo e em junho de 2016 comprou o jogador por nada menos, nada mais que 40 milhões de euros. Pelo Southampton, Sadio jogou 75 partidas e fez 26 gols. Já pela temporada 2016-2017, Mané começou no time sendo obviamente reserva, mas não demorou muito para ele ganhar a titularidade. O Liverpool terminou a Premier League em 4º colocado e passou o ano sem títulos, mas o jogador foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato inglês e o melhor jogador do Liverpool na temporada. Para você ver como ele chegou voando, bicho. O jogador terminou essa temporada com 29 partidas e 13 gols feitos. Na temporada 2017 e 2018, apesar do time ter passado o ano sem títulos, o Liverpool fez uma grande temporada. Pela Premier League, novamente terminou em 4º e pela Champions conseguiu chegar à final do campeonato. Mas, como nós sabemos, eles foram derrotados pelo grande Real Madrid. Mané terminou a temporada. E aí, parceiro, baixadinha é mó fácil, quero ver se tá de zerinho. Temporada com 40 partidas e 20 gols marcados. Depois, o jogador foi para sua primeira Copa do Mundo da carreira. Mas, como era de se esperar, Senegal não conseguiu passar da fase de grupos. Pelo Liverpool, desde quando chegou até a temporada 2017-2018, Mané jogou 73 partidas e fez 33 gols. Sem dúvida, é um jogador que tem uma capacidade técnica muito aguçada, além de ser muito veloz. Um jogador que por onde passou conseguiu mostrar seu valor de uma forma muito rápida. E claro, o time do Liverpool se encaixou perfeitamente com Mohamed Salah e Roberto Firmino, fazendo um trio espetacular. Enfim, sua história nos mostra que ele é mais um grande jogador que
teve tudo para desistir de seus sonhos. Mas, independente de sua situação, onde nasceu, os problemas que teve que passar, com muita força de vontade e trabalho, ele conseguiu chegar aonde chegou.